onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, quisera saber agora, se esqueceste o juramento. Na década de 1940, um grupo de intelectuais, liderados por Lilá Lisboa de Araújo, fundou a Sociedade de Cultura Artística do Maranhão, a Scand Lilá Lisboa. José Belo Martins e amigos foi o embrião para a fundação da Escola de Música do Maranhão há 50 anos. A Escola de Música foi fundada num contexto cultural digamos, de florescência, como se fosse um renascimento. Nós tínhamos uma referência muito grande da Lilá Lisboa com a Scan, e que muitos músicos se projetaram, muitos artistas, o prata da casa, foram mostrados, né? Ela tinha essa preocupação. Então, com o governo sensível que veio, que foi o do Pedro Neiva de Santana, essa escola foi fundada no dia 13 de maio e já existia um corpo de pessoas que estavam envolvidas com a cultura maranhense. Em 72, mais ou menos, eu soube que estavam planejando a formação da Escola de Música. Arlete buscando os meios estruturais, que ela vinculada, tinha grande amizade inclusive com o governador, a gente sempre depende, né, em última análise, da vontade política, né, de fazer as coisas. O doutor José Martins era era presidente da Fundação de Cultura, mas tinha uma peculiaridade, ele frequentava todos os anos os seminários de música da ProArte, onde tinham grandes professores, Esther Scliar, que inclusive chegou a ser professora de Paulinho da Viola, também de música, ele me falou. E nesse contexto ele conheceu o professor Clemens Hilbert, que foi um dos convidados para fazer parte do primeiro time de músicos da escola. E aí, logo depois criaram a Escola de Música, em 74, né? 21 de janeiro de 74, no governo do Dr. Pedro Neiva de Santana. E só foi inaugurada, na verdade, dia 13 de maio de 74. Por isso que é considerada essa data, né, a data de criação, por isso que a gente está comemorando agora os 50 anos. Né? Essa foi considerado um marco, que funcionou numa casa na Avenida João Pessoa, no Monte Castelo, que é a famosa Casa da Águia, que a partir daí houve uma democratização do ensino da música. Esse primeiro contato com a escola, logo que a gente entrou, eu lembro do Gilles Lacroix, que era professor de teoria e de solfejo, né? Um francês que morava aqui, não sei se ainda está pelo Maranhão. Além dele, o João Pedro Borges, que foi o meu primeiro professor de violão, né? Que é o senhorzinho, que a gente conhecia como senhorzinho, que tinha vindo da África, estava no Senegal já há um bom tempo, fazendo como professor e também fazendo concertos, que veio especialmente para essa escola que havia sido criada, né? Foi meu grande professor de violão, foi João Pedro, né? Excelente músico, professor de excelência, né? Mestre de excelência, né? Depois do João Aqui Santos, que era um substituto dele, que era discípulo dele também, foi professor. Depois vieram outros, Marcelo Moreira, com quem eu estudei,
E também o Clemens Hilbert, que é um alemão, né, que veio a São Luís para um concerto e se apaixonou pela cidade, pelas coisas do Maranhão, e ficou na escola como professor de canto e professor de flauta doce. Resolveu montar um quinteto de flautas doces. Naquela época, em 1974, era o professor Gilles Lacroix que dava aulas de teoria musical. O professor tinha piano, né, aulas de piano, tinha aulas de canto e flauta doce pelo professor Clemens Hilbert, que era um alemão que veio morar aqui em São Luís, veio convidado para integrar o corpo dos professores. Ele tinha um Ré, dentro do Mi, o Lá, tudo, ele tinha uma nota só. E a partir dessa nota, eu digo, que nota foi essa? Eles tinham um trem que passava todo dia na porta da minha casa, lá na Alemanha, e eu gravei o som da buzina do trem. Aí eu descobri que era um Lá. A partir daí, eu sacava todas as da nota, porque ele fazia, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aí ele tinha o Si, tinha o Dó, Ré, Dó. Aí ele vinha, disse, ó, isso aqui é Mi. Eu digo, como? Grava uma nota só, Sérgio. Aí eu aprendi, gravei só uma nota, que eu estudei muito tempo, conversava, sempre ouvia a nota da flauta, do Mi. A partir daí eu posso dizer qual é a nota que está lá. É interessante isso. Aprendi com Clemens Hilbert isso. Fui para o Senegal. O embaixador do Brasil, o que já me deu um grande prazer na vida, era o grande poeta João Cabral de Melo Neto. E lá do Senegal, eu tinha um contrato inicial de 6 meses, foi prorrogado ainda por alguns meses, e eu tinha assumido o compromisso com o Dr. José Martins, que se ele fizesse a escola de música, eu voltaria para dar aulas de violão. Dito e feito, voltei justamente na ocasião da criação da Escola de Música do Estado. Quando a escola passou para o prédio da casa da Rua de Saavedra, que isso teria sido em 78, foi convidada a bailarina Regina Teles. Ela foi ser a diretora. A Regina, ela já introduziu na escola uma outra linha, né? Continuou tal, a formação específica, né, e considerada erudita, mas ela também introduziu uma outra linha. Então tinha aula de expressão corporal, que ela introduziu, porque ela era bailarina, né? Havia aulas de expressão corporal, música popular. O Sérgio Abib, ele dava aula, né, de flauta transversa. O Biratã Souza, também que dava aula mais voltado, introduziu também mais essa linha, né? Mas aí não durou muito tempo, assim, durou só um período e o funcionamento lá na Rua de Saavedra. A Escola de Música me deu essa infraestrutura, tanto que as pessoas sempre falam, os outros compositores, amigos meus, que minhas músicas são muito mais complicadas de tirar de executar, porque eu trago essa informação do clássico, certo? Eu trago essa informação do clássico. Então, quando eu fiz a minha primeira música, era praticamente um clássico, né? A Escola de Música teve algumas mulheres como diretoras. E a primeira direção, quando a escola foi criada,
foi da professora Zezé Cassas, que é pianista maranhense. Ela foi a primeira diretora que abraçou esse projeto de escola e tornou possível, né, que essa escola hoje esteja completando 50 anos. Depois disso, a gente teve a professora Regina Teles. Ela é bailarina e esteve também à frente da direção da escola por um tempo. E depois tivemos uma gestão da professora Olga Moana, que foi uma gestão emblemática, porque eu ainda nem era aluna, mas eu ouvi tanto falar dela. Ela trouxe uma série de benefícios para a escola de música, a regularização dos currículos. Então, assim, a gestão dela foi um marco como solidez de trabalho musical, de formação musical. Ela deixou um legado muito importante. Foi na gestão de Dona Olga Moana que a escola foi reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação. Tanto que a primeira aluna de piano que foi formada pela Escola de Música foi já na Rua de Santo Antônio. Quer dizer, a professora Rosimeire Fontoura, que ela era aluna, se formou e depois se tornou professora. Eu fui a primeira aluna a formar pela Escola de Música. Eu era uma dessas, eu já tinha alguns anos de estudo particular com uma excelente professora, a professora Esmeralda Martins Couto. E eu procurava aprimoramento e um diploma, que é importante. E eu vim para a Escola de Música estudar na época com uma grande professora, a doutora Mércia Pinto. E então eu fui a primeira, lógico, a escola aproveitou já os meus conhecimentos anteriores, completei com mais alguma coisa e fui a primeira aluna a formar pela Escola de Música do Estado do Maranhão. Em seguida, essa minha professora foi embora e eu me vi professora da Escola de Música, acolhendo todos os alunos dela. Na Rua de Santo Antônio, quando a escola mudou-se para lá, nós vivemos um período assim, meio crucial, porque foi um período que o governo, não vou declinar o nome, mas assim, esqueceu um pouco. Então o salário, por exemplo, de 10 salários mínimos que o professor recebia, foi achatado, ficou em um salário mínimo. Então o professor de fora com uma formação na Europa, ou então os que tiveram uma formação melhor aqui dentro do Brasil mesmo, que precisava pagar um aluguel de uma casa, não tinha nem condição. Quer dizer, isso não cabia nem dentro do aluguel de uma casa. E tiveram que ir embora, a gente perdeu. Então a escola ficou com um desfalque muito grande de professores nesse período. E aí surgiu a alternativa de alguns pequenos contratos e os alunos que já eram mais adiantados, aí que eu me lembro que eu fui chamado. Né? Eu estava chegando de Brasília, do Masterclass de canto, e o diretor, nessa época era até o Giovanni Pelela. Ele disse assim, quem era o aluno mais adiantado de canto? E me chamou e eu tive que compor o quadro. Né? Graças a Deus eu estava em condição, porque eu era muito dedicado no canto. E eu já estava em condição de assumir. Em 87, eu fui eleito pelos professores para ser o diretor da escola. E uma coisa que me incomodava era o fato de que o Maranhão
não obstante ser um estado rico culturalmente, principalmente com carnaval, São João, Bumba Meu Boi, Festa do Divino, pastores, reis, pastores no Natal, não havia na escola de música nenhuma formação para instrumentos de sopro. Havia formação só para piano, canto, flauta doce. E quando eu assumi, eu me perguntei, não, como é que o Estado que usa tanto instrumento de sopro, o Estado não tem uma escola que trabalhe, que forme essas pessoas? Ademais, eu sempre percebi a música como um instrumento de formação, mas de profissionalização, que gerasse emprego e renda. E foi aí que eu implantei os cursos de instrumento de sopro, saxofone, clarinete, trompete, flauta, trombone. E também uma deficiência que eu observava no Maranhão é que não havia instrumentistas de sopro para tocar com os grupos de música popular, com os artistas populares. A escola ela teve uma importância na cidade muito grande. Ela formou mais de 2 gerações gerações de ouvintes, né? Então teve uma importância muito grande na formação de plateia, né? Nos movimentos musicais da cidade. As pessoas viam muito assim a escola como uma escola de música erudita e chegou os cursos populares. E isso teve um ganho imensurável com relação à procura, né? E esse crescimento de formandos, de alunos, né? Na área de sopro, por exemplo, que cresceu bastante, e isso gerou emprego. Muita gente hoje reconhece a escola como profissional da música, que cresceu dentro da instituição e hoje sobrevive de música, é um profissional da música. Tinha uma banda chamada Big Band, instrumental. Eu passei a fazer parte dela como um hold, né? Carregando os instrumentos, as estantes, montando aquele palco para que os músicos pudessem tocar. E aí eu fui me identificando com a música. Eu não tinha nenhum entendimento sobre o que era a música em si, instrumental, orquestra, então, só de televisão. Aí na escola de música eu pude ver de perto e apreciar, né, o que era uma verdadeira música, né? Já comecei a dar aula ainda sendo aluna, depois eu me tornei professora contratada e finalmente quando aconteceu o primeiro concurso eu fiz e passei. E alguns colegas meus também. Então nós temos hoje no corpo docente da escola um grande número de professores que foram alunos. E essa é a maior prova do quanto que a escola abre uma porta de profissionalização para os alunos. Então, hoje os alunos sabem que eles podem entrar e esse mercado vai estar aí para eles. Se for essa a opção, eles vão ter como sobreviver com música. É de uma grandeza assim, tamanha, você vê crianças que estudaram com a gente bem pequenininho na flautinha doce, 8, 9 anos, e que hoje tem 30, 35,
e são profissionais, são professores das universidades hoje, da UFMA, da UEMA, são professores do quadro aqui. A escola está cheia de professores, alunos, ex-alunos. Acho que a metade do quadro da escola hoje, ou até mais, são ex-alunos nossos. Isso é extremamente louvável. Quando vinha para cá, antes de inaugurar, a gente já percebeu que não cabia mais a escola, porque ela tinha já crescido muito. Na época nós tínhamos mais de 1000 alunos lá na Rua Santo Antônio. E nós descobrimos que esse casarão aqui, na época eu nem sabia que a Lilá Lisboa tinha morado nesta casa, nós conseguimos comprar o casarão. Ele ficou fechado durante 6 anos. Quando inaugurou a escola de música, ela passou a ser referência não só para o Maranhão, mas para o Brasil. Os músicos que chegavam aqui, os professores que eram convidados para ministrar algum curso aqui, ficavam impressionados com a beleza, com a garantia de não atrapalhar a outra sala, tudo separado, tudo muito bem organizado. Ficavam realmente, olha, dizer assim mesmo, essa é uma escola de música mais bonita, uma das mais bonitas do Brasil. Eu estive na direção da escola num momento muito bom, um momento de ascensão, um momento de muita conquista. Alguns pegaram momentos de muitos problemas, mas todo mundo deu sua contribuição. Todo mundo foi muito importante, todas as pessoas passaram por aqui, todos os funcionários, todos os diretores, todo mundo deu sua contribuição para que essa história fosse rica, para que essa história esteja sendo contada agora assim, prazerosamente. A escola de música ela é comprometida com o ensino da arte através da música de um ponto de vista cognitivo e não apelativo, né? Então a gente, além de estar comprometido com o ensino profissional, a gente também está comprometido com a formação do ser humano, até porque os alunos que saem da escola de música, nem todos vão ser profissionais da música, mas também vão ser cidadãos diferenciados, né? E a escola de música, a minha aprendeu também com a sua sociedade, né? Afinal de contas, ela está dentro desse lugar, né? Então, ela hoje é outra coisa completamente diferente, né? Ela tem essa atualidade, ela tem esse olhar e tem uma presença fabulosa na produção cultural, produção musical do Estado. Né? Hoje a escola de música ela tem uma visibilidade maior, ela estabelece parcerias muito importantes, a gente abre para receber projetos culturais vindos de outras praias, digamos assim. A escola de música se tornou muito ampla, muito aberta no sentido de receber esses projetos que ajudam a escola a crescer. Muito bom saber que nós somos de uma época onde nasceram muitos artistas que hoje estão aí fazendo o maior sucesso. E a gente é dessa época. Eu não vou citar nomes, mas vários artistas hoje fazendo sucesso em São Luís, fazendo sucesso no Brasil, são da época que eu entrei na escola de música. Gente mais ou menos da minha idade, um pouco mais novo, um pouco mais de idade, mas tem muita história, muita história. Então, através da música você tem muitas vidas e famílias que foram modificadas com a música, né? A música ela eleva o espírito. Por isso você vê assim vários projetos que tem por aí, né, que trabalham com a música, pessoas que estão naquela área de vulnerabilidade e que passam a ter um outro desejo, um outro foco. Isso é muito importante e a escola de música tem esse papel importantíssimo. Eu sou um jovem de periferia, venho de uma quebrada
E a gente sabe quando a gente vai crescendo, a gente sabe quão é difícil as coisas pra gente conseguir. E foi através da música, através da escola de música, que eu pude ir construindo a minha vida e o meu futuro. O sonho, graças a Deus, graças à escola de música, eu já estou realizando, eu estou vivendo esse sonho, que é ser um artista. 50 anos de música e resistência. Na dedicada missão de formar profissionalmente e transformar vidas, a EMEI realiza sonhos e inspira carreiras. Na partitura da história da Escola de Música do Maranhão, Lilá Lisboa de Araújo, notas e ritmos unem gerações, atravessam as paredes das salas de aula, chegam aos palcos para encantar o público, orgulham e enobrecem a cultura do Estado.